Nosso objetivo é configurar a linha de Access Points RW da Intelbras em modo roteador. Ponto interessante observar que, diferente das versões anteriores dos APs legados, por exemplo, 1250, 1080x, essa versão da linha RW não possui um botão diretamente na interface onde eu consiga simplesmente selecionar modo de operação, ponto de acesso bridge ou modo de operação roteador. É diferente. Nessa linha RW se assemelha muito mais a um switch gerenciável, por exemplo, da linha SP3, onde eu preciso manualmente criar a minha diferenciação entre uma rede WAN, configurar o meu NAT ativamente, configurar o meu servidor DHCP manualmente, do que simplesmente fazer essa troca de modo de operação. O primeiro passo é eu realizar a configuração de VLAN. E por que é necessário? Por padrão, o RW ele vem com a VLAN 1 operando em suas interfaces, tanto interface Ethernet quanto interface wireless. Dessa forma, eu não tenho uma diferenciação do que é uma rede WAN para o que é uma rede LAN. Se for comparar com roteadores residenciais, por exemplo, eles têm uma segmentação clara até de coloração da porta. Geralmente, a minha porta internet, a minha porta WAN, ela é uma porta azul, a minha porta LAN é uma porta amarela, então fica muito claro o que é o que. Falando de RW, falando de uma linha de um roteador empresarial, a gente não tem essa diferenciação clara. Na verdade, é o próprio usuário, o próprio gerenciador ali que vai definir o que é rede LAN para o que é rede WAN. Então, a primeira coisa, se eu estou falando de uma segmentação de rede, eu preciso que essas duas redes existam. E para que essas duas redes existam, eu vou criar essa segmentação inicialmente de forma virtual aqui na minha VLAN e depois eu atribuo na porta ali para que na prática exista essa segmentação das redes. Então, primeiro ponto aqui, eu vou criar uma VLAN qualquer, nesse meu exemplo vai ser a VLAN 10 aqui, para que seja utilizado para minha rede LAN, a minha rede local. E a VLAN 1, que aqui vem para o padrão, eu vou manter para minha rede WAN. Na minha VLAN 10, o que é interessante eu verificar? Eu posso definir quantas portas vão ficar na minha LAN, na minha rede LAN, onde os dispositivos vão conectar e receber DHCP. Tem essa diferenciação aqui de portas não marcadas e portas marcadas, seria aquele conceito de VLAN tagged, de forma que, para ser simples, portas untag são aquelas onde eu vou conectar dispositivos finais que não operam por padrão com VLAN, como assim? Seriam as impressoras, seriam um telefone IP, seria o próprio computador, que por padrão ele não colocam VLAN na sua interface de rede, ou eu posso operar com elas no modo marcado, no modo tag VLAN, onde eu estou operando já com dispositivos que compreendem a tecnologia de VLAN, por exemplo, um switch gerenciável, um outro roteador empresarial e assim por diante. Então depende ali de como eu vou fazer minha rede. Ponto importante dessa tela aqui também, é necessário que a gente habilite a interface VLAN. Por quê? Por padrão, a VLAN é uma tecnologia de camada 2, ou seja, ela não teria nativamente um endereço IP ou tanto estático quanto via DHCP, né, para definir esse endereço IP da minha VLAN. Por padrão, não. Então, é muito interessante que eu crie essa minha interface VLAN para que eu torne possível que ela consiga operar em camada 3 ali, operar com IP, justamente que eu vou querer que ela se torne minha rede LAN futuramente. Após criar minha VLAN e habilitar minha interface, eu vou justamente lá na opção de interfaces para configurar o IP dessa VLAN. No meu caso, que eu vou colocar um IP estático para a gente fazer a configuração modo roteador. Podem ignorar as demais VLANs que estão configuradas ali, interfaces de rádio, que são as interfaces de Wi-Fi, e as interfaces de cabo Gigabit Ethernet. Eu posso vir aqui nesse ícone de configuração ali de edição, endereço IP e máscara, e definir manualmente qual vai ser o endereço IP da minha LAN. Lembrando que essa minha VLAN, a VLAN 10 eu estou usando como uma LAN. Então, por exemplo, eu vou criar uma faixa aqui e eu posso clicar em aplicar. Dessa forma, pronto. A minha VLAN 10 já está operando em uma faixa de redes que eu defini para minha LAN, 926851, numa máscara /24. Próximo passo é a gente realizar a configuração do NAT da rede, que é justamente aquela tecnologia que faz a troca de faixa de endereço, o mascaramento de endereço do que é a minha LAN para o que é a minha WAN. Então a gente vem aqui em configurações de rede, localiza a opção NAT, a gente vai utilizar o NAT dinâmico, porque ele já ajuda a facilitar a nossa configuração, de forma que as rotas já sejam criadas automaticamente. Seleciona esse ícone de adição, e aqui a gente vai deixar selecionar a nossa VLAN 1. Por quê? Porque justamente ela é a VLAN que faz parte da minha WAN. Essa é a minha rede WAN. Então eu quero que todas as outras interfaces tenham saída para a minha WAN, para a minha internet. Então eu mantenho o VLAN 1 aqui, seleciono a opção de IP fácil e clico em aplicar. Dessa forma já foi configurada ali a minha WAN
vai ser justamente a minha VLAN 1 que eu defini como WAN lá no início. Para dar continuidade na configuração do DHCP na minha rede LAN, eu novamente venho em configurações de rede, lá em protocolo de gerenciamento DHCP. Aqui eu consigo habilitar o DHCP na minha rede e eu vou habilitar o meu servidor DHCP somente na VLAN que eu defini como minha rede LAN. Eu não quero que o meu RW saia entregando IPs em diferentes interfaces para minha WAN, por exemplo. Não é o objetivo. Então, somente na VLAN 10 eu defino como servidor DHCP, ou em conjunto de endereços, onde eu vou definir uma faixa de IPs para ser entregue, geralmente chamada de pool de endereços, que eu vou utilizar para minha VLAN 10. Adicionar conjunto de endereços, eu coloco aqui, por exemplo, LAN, que vai ser definida ali uma faixa para minha rede LAN. A atribuição dinâmica, eu vou colocar o endereço de rede da minha rede, que eu tinha criado, com 92.6850, e a máscara que eu tinha definido, que é uma /24. Nessa opção abaixo, eu vou definir qual que é a faixa de endereços que vão ser entregues na minha rede. Então, por exemplo, eu vou definir que minha faixa DHCP não vai entregar os primeiros 20 endereços ali, caso os primeiros 19, já que o primeiro vai ser do próprio roteador, vai entregar até o 200. Os demais ali eu vou usar como endereços reservados, por exemplo, de IP fixos ali na minha rede, e eu posso aplicar dessa forma aqui. Após configurar aqui qual vai ser o meu range de endereços a ser entregue, eu posso ir em opções DHCP e definir os servidores DNS que a minha rede vai entregar. Essa opção portais vai ser o endereço de gateway da minha rede. Após realizar essas configurações, basta que eu volte lá nas redes Wi-Fi que eu criei, por exemplo, vamos aqui nessa teste Thales, e aqui eu posso colocar qual a VLAN que ela vai operar. Então, se eu tinha criado aquela minha VLAN 10 para ser a minha faixa da rede LAN, eu coloco a faixa 10 aqui e eu tenho certeza que quem conectar nessa rede teste Thales vai conseguir pegar a faixa de IP da VLAN 10 e vai navegar através do NAT que configurou, ou seja, RW configurado em modo roteador com sucesso.